Teoria dos conjuntos. Essa teoria foi desenvolvida por volta do ano de 1872 por um matemático de nome George Cantor, né? Inicialmente, eu vou começar mencionando a questão da definição, né? Definição. Conjunto é um termo que não possui definição, assim como elemento. São conceitos primitivos, aceitos intuitivamente, amiguinho. Então não existe assim, uma definição. O que é um conjunto? Você pode entender um conjunto por meio de exemplos, tá? Vamos lá. Um time de futebol é um conjunto. Um jogador desse time é um elemento desse conjunto. As vogais do nosso alfabeto são um conjunto, não é isso? A letra A é um elemento desse conjunto. Os professores de matemática são um conjunto. Eu, amiguinho, sou um elemento desse conjunto. Olha lá mais um exemplo. As pessoas que acessam o site, nosso site, www.avagueminha.com.br, são um conjunto. Você é um elemento desse conjunto. Então perceba, amiguinho, que nós fazemos parte de vários conjuntos. Nós pertencemos a vários conjuntos, né? Olha só, vamos lá. A representação de um conjunto, como é que ela pode ser feita? Primeira forma, através da enumeração dos elementos desse conjunto. Bem fácil, tá? Presta bastante atenção, amiguinho. A gente utiliza aqui uma letra maiúscula. Por exemplo, A. E aí, um par de chaves. Vamos colocar aqui o 2, aí vírgula, né? O 5 e o 7. Quantos elementos tem esse conjunto? Conjunto A? 3 elementos. Eu separo eles por vírgula ou ponto e vírgula, tá? Também poderia ser usado ponto e vírgula. Um par de chaves e aqui uma letra maiúscula. Em geral, essa é a forma de representar, tá ok? Poderia ter um conjunto B aqui, Olha lá, amiguinho. As letras D, F, G e H, né? Aqui nós temos quantos elementos? 4 elementos, né? Geralmente, então, letra maiúscula aqui fora para representar o conjunto. E os elementos aqui de dentro, no caso as letras aqui minúsculas. Tá ok, amiguinho? Bom, a segunda forma de representar um conjunto é através do diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn? É uma linha fechada, tá? Aqui eu coloco o conjunto A, né? A letra representando que é o conjunto. Aqui eu coloco uma linha fechada. Tem que ser fechada. Tá ok? E aqui eu coloco os elementos, 5, 7, 6. Aqui no caso esse conjunto tem 3 elementos. Aqui, Poderia ser outra forma geométrica, não precisa ser arredondada. Por exemplo, o conjunto B. Eu poderia fazer um retângulo aqui para ele, Isso não faz diferença, mas tem que ser uma linha fechada, tá? Aqui nós colocamos o quê? As letras G, H, K, L. Quantas letras nós temos aí dentro? 4 letras, né? Esse amiguinho. Então daqui, essa é a representação através do diagrama de Venn. E também um conjunto poderia ser representado por meio de uma propriedade dos seus elementos. Dá um exemplo, professor. Bem fácil. Conjunto A. Aqui, X, tal que. Essa barrinha aqui quer dizer tal que. Vamos lá. X é número natural. X, tal que, X é número natural ímpar. Né? Ninguém. Quem quer esse conjunto A? X, tal que, X é número natural ímpar. Quais são os números naturais ímpares, amiguinho? O 1, o 3, o 5, o 7. Quais seriam os pares? Os naturais pares? 0, 2, 4, 6, assim por diante, né? Eu vou comentar isso nos conjuntos numéricos, tá? Fica tranquilo. Esse conjunto A, ele poderia ser representado também dessa forma aqui, através da enumeração dos elementos. Como é que eu representaria esse conjunto A? Ele seria assim, Quais são os números ímpares, amiguinho? 1, 3, 5, 7. Amiguinho, eu consigo colocar todos ali? Claro que não, né? Por quê? Porque eles são infinitos, né? Esse é um conjunto infinito, então eu não consigo colocar todos. Aí eu coloco reticências aqui, né? E assim vai. Então, o que é um conjunto infinito? É um conjunto que possui infinitos elementos, né? Ele nunca termina. Ok? Outro exemplo aqui, Vamos pegar aqui. Conjunto B.
Quem é o conjunto B aqui? Ó, X tá o quê? X é letra da palavra estudo. Ó, X tá o quê? X é letra de estudo, uma letra da palavra estudo. Ó, amiguinho, quem seria esse conjunto B? As letras da palavra estudo, obviamente, né? Olha lá, ó, o E, o S, o T, o U, o D e o O. Tá ok? Quantas letras tem aí? 6. Então o conjunto B tem 6 elementos. Ele é infinito também? Não. Ele é finito. Ele tem fim. Ele tem um número limitado de elementos. Tá ok, amiguinho? Então assim, ó. Essas são as 3 formas de representar um conjunto. Igualdade de conjuntos. Amiguinho, 2 conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos. Parece simples, né? Mas tem alguns detalhezinhos que confundem a galerinha. Então, olha só, presta bastante atenção nos exemplos que eu vou te dar agora, tá? Vai entender do que eu estou falando. Por exemplo, se eu pegar um conjunto A, que possui os elementos 1, 2 e 3, né? E o conjunto B aqui, ó, que possui os elementos 3, 2 e 1. Será que eu posso afirmar que o A é igual ao B? O que você acha? Pois é, amiguinho, eles são iguais. O que eu quero dizer com isso? Que a ordem dos elementos não faz a menor diferença. Ela não deve ser considerada. Isso com certeza é igual a isso aqui. Então, vamos lá. Conjunto A igualzinho ao conjunto B. Tá ok? Vamos lá. Mais um exemplo agora, bem interessante, hein? Se eu pegar um conjunto C, olha lá, o conjunto C possui os elementos 5, 6 e 7. Agora o conjunto D, olha só o conjunto D, 6, 6, 5, 7, 7, 7. Vamos lá, amiguinho, o que você acha? Será que esses 2 conjuntos são iguais, o C e o D? Pois é, que elementos que o C possui? Os 5, o 6 e o 7. Quantos elementos ele possui? 3 elementos. Agora, olha o conjunto D. Muita gente vai olhar aqui e vai dizer, ah, tem 6 elementos. Errado. Elemento repetido, a gente não conta 2 vezes. Apareceu 7 3 vezes no conjunto, ou apareceu uma vez só, é exatamente a mesma coisa. Então, amiguinho, o conjunto D tem 3 elementos. Os elementos se distinguem apenas pela natureza e não pela quantidade que eles aparecem. Ok, amiguinho? Então, com certeza, o conjunto C é igual ao conjunto D. Agora, vamos ver o terceiro exemplo aqui, amiguinho. Ó, conjunto E. Vai lá. Conjunto E possui o 4, o 5 e o 6. Conjunto F. Conjunto F possui 4, 5, o 6 e o 7. Vai lá. Quantos elementos tem o conjunto E? 3. E o conjunto F? 4 elementos. Você está vendo, amiguinho? Aqui tem um número 7? Não. Aqui tem o número 7. Eles possuem os mesmos elementos? Não. Obviamente que esses 2 conjuntos são diferentes. Então, aqui eu vou afirmar que o conjunto E, vai lá, é diferente do conjunto F. Esse é o símbolo de diferente, né? Esse é o símbolo de igual. Então, ficou claro, amiguinho? 2 conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos. Vale a dica, então, de que a ordem não faz diferença e que a quantidade de elementos, né, repetir elementos, não muda em nada. Tá ok? Agora eu vou te mostrar alguns tipos de conjuntos, tá? Olha só, amiguinho, esse é um conjunto importantíssimo, esse primeiro aqui, um conjunto vazio. Bom, eu não vou colocar a definição porque é bem simples, né? O que é um conjunto vazio? É um conjunto que não possui nenhum elemento, simples assim. Como é que eu represento o conjunto vazio? A representação dele é feita de 2 formas, né? Pode ser feita de 2 formas. Ou essa bolinha cortada aqui, né? Ou um par de chaves com nada dentro, né? Essas 2 formas são as formas de representar o conjunto vazio. Ô amiguinho, cuida aqui, tá? Uma dica importante. Se aparecer isso aqui numa questão, entenda, esse conjunto aqui, ó, não é vazio. Tá bom? Esse conjunto aqui não é vazio. Não pode botar o par de chaves
com esse símbolo dentro, tá ok? A representação do conjunto vazio, assim ou assim. Ele não possui nenhum elemento, ele possui 0 elementos, tá ok? Conjunto unitário, amiguinho, é um conjunto que possui um único elemento, né? Por exemplo, conjunto A, olha aqui, ó, 2. Esse é um conjunto unitário, ele possui apenas o elemento 2, né? Ó, conjunto B, contendo o elemento 7, né? Tá aí, ó, são conjuntos unitários. Importante agora a dica que eu vou te dar, tá? Olha só, esse conjunto C aqui, vai lá, ó, 5, 5 e 5. Hã? Lembra do que eu te ensinei agora há pouco? Fala, amiguinho, quantos elementos tem aqui no conjunto C? Hã? Um só. Elemento repetido a gente não conta 2 vezes, não conta nem 3 vezes, nem nada. Esse elemento, esse conjunto aqui, ó, o conjunto C, possui um único elemento. Então ele também é unitário. Toma cuidado com isso, tá? Ó, amiguinho, e esse aqui, ó, esse aqui que eu mostrei antes, aqui no conjunto vazio, é um conjunto unitário. Sabe qual é o elemento dele? O conjunto vazio. O conjunto vazio é o elemento desse conjunto. Tá ok, amiguinho? Vai lá. Esse eu já tinha falado antes. Um conjunto finito. É um conjunto que tem fim. Tem um número limitado de elementos, né? Um exemplo aqui para você, bem simples de entender. O conjunto F aqui, ó. Formado pelas vogais do nosso alfabeto. A, E, I, O e U. Ele é um conjunto finito porque ele tem 5 elementos, né? Ele tem um número finito de elementos. Fácil de entender, né? O que é um conjunto infinito? Vamos lá. Vou botar o conjunto G aqui, ó. Vou colocar aqui para você o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3 e assim por diante, né? Quando eu coloco reticências, o que eu estou dizendo? Que isso aí vai até no infinito. Então ele é um conjunto infinito porque ele possui um número infinito de elementos. Fácil demais de entender, né? Então eu queria comentar esses 4 tipos especificamente para você. Uma importância muito grande para o conjunto vazio. Ele vai aparecer bastante nos nossos desenvolvimentos daqui para frente. Beleza? Subconjuntos de um conjunto, né? Olha só, é mais fácil de entender isso aqui com exemplos. É bem simples, amiguinho. Pega-se um conjunto A, contendo os elementos 1 e 2. Aqui, embaixo, eu vou fazer o conjunto das partes de A, ou seja, todos os subconjuntos de A. Perceba, eu vou pegar um conjunto formado só pelo 1, outro formado só pelo 2, aí eu vou pegar o conjunto vazio e o próprio conjunto. Sempre assim. Quantos subconjuntos eu encontrei aqui? 1, 2, 3, 4. Os subconjuntos de A são esses aqui. Também chamado de conjunto das partes de A. Tá ok? Pega-se um conjunto B com 3 elementos. Você vai entender bem aqui, ó. O 5, o 6 e o 7. Aqui eu vou fazer todos os subconjuntos de B. Ou seja, o conjunto das partes de B. Veja o que eu tenho que fazer. Um conjuntinho só com o 5, outro só com o 6 e outro só com o 7. O que mais eu posso fazer diferente? Um contendo o 5 e o 6, é diferente, né? Outro, o 5 e o 7, e outro, 6 e o 7. Quem que sempre aparece aqui nos subconjuntos? O conjunto vazio sempre tem que aparecer e o próprio conjunto. Vamos contar quantos deu, amiguinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Agora olha só, formulazinha 2 da N. Essa fórmula permite definir, permite calcular a quantidade de subconjuntos que um conjunto vai ter. Ó, quantos elementos tem um conjunto A? 2 elementos. Esse Nzinho que está no expoente quer dizer o número de elementos do conjunto. Então, o conjunto A tem 2 elementos. Então ele vai ter o quê? 2 ao quadrado, 2 na 2, subconjuntos. Olha lá, ó. 2 ao quadrado, que é igual a 4 subconjuntos. Tá ok? Que é o que a gente encontrou aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Olha lá, quantos elementos tem o conjunto B? 1, 2, 3. Isso quer dizer que esse Nzinho vale 3. Então ele vai ter o quê? 2 ao cubo, né? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá quanto? 8, amiguinho. Ou seja, 8 subconjuntos, né? Então aqui os 8. Ah, de que serve saber isso? Tem questões, tem situações em que ele fala assim para você: um conjunto possui 5 elementos. Determine quantos subconjuntos ele possui. Ô amiguinho, aí você não vai fazer um por um, né? É muita coisa, é muito trabalho, tá percebendo?
Então lá, ó, se um conjunto possui 5 elementos, ele vai ter 2 na 5, 2 na quinta, subconjuntos. Quanto que é 2 elevado na quinta potência? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que dá quanto? 32, né? Então, se um conjunto tem 5 elementos, ele vai possuir 32 subconjuntos. Lembrando que sempre o conjunto vazio e o próprio conjunto fazem parte desses subconjuntos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O conjunto vazio, ele é subconjunto de todos os conjuntos. O próprio conjunto é sempre subconjunto dele mesmo. Tá ok, amiguinho? Então tá ok, vamos adiante. Um conjunto A possui 4 elementos. Determine a quantidade de subconjuntos de A. Pois é, amiguinho, ele não pede para formar os subconjuntos, né? Até porque ele não deu os elementos de A, isso não seria possível. Ele só pede quantos subconjuntos o conjunto A possui. Tá ok? Ó, amiguinho, ele tem 4 elementos. Qual é a fórmula? A fórmula é 2 na N. Bom, N é o número de elementos. Quantos são? 4. Então o que nós vamos ter aqui? 2 na quarta. 2 na quarta é o que, amiguinho? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, não é isso? Que dá o quê? 16. Ó, o conjunto A possui 16 subconjuntos. Então essa que é a resposta da questão, 16. Produto cartesiano de dois conjuntos A e B. Vamos explicar o que é, amiguinho. Ó, dados dois conjuntos A e B. O produto cartesiano de A por B é representado dessa forma aqui, ó. São os pares x e y, tá? Todos os pares x e y, tal que o x pertence ao conjunto A e o y pertence ao conjunto B. Eu vou formar pares ordenados x e y, né? Com o x pertencente ao conjunto A e o y pertencente ao conjunto B. Todas as possibilidades. Ah, professor, mas deve ser difícil. Não é não, amiguinho. Ó, com certeza você vai entender. Dados os conjuntos A, 1, 2 e 3, e B, 4 e 5, obtém o produto cartesiano A vezes B. Vamos lá, amiguinho. Quer ver? Ó, é bem tranquilo. O produto cartesiano de A por B é igual. Vamos lá? Primeiro parzinho que pode ser formado. O x pertencente ao A e o y pertencente ao B. Então, aí, ó. 1, né? E 4. Segundo parzinho. 1 e 5. Todos os pares devem aparecer aqui, tá? Terceiro parzinho. Olha lá, ó. 2 e 4. O x tem que estar no A. O y tem que estar no B. Vamos lá, amiguinho. Próximo parzinho. Continua aqui embaixo, ó. 2 e 5. Próximo parzinho. 3 e 4. Próximo parzinho, amiguinho. 3 e 5. Isso é o produto cartesiano de A por B. Quantos pares eu encontrei? 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que eu saberia disso antes de fazer um por um? Claro, aqui tem 3 elementos e aqui tem 2 elementos. 3 vezes 2, 6, né? Se o conjunto A tivesse 3 e o B tivesse 4 elementos, o produto cartesiano teria 3 vezes 4, ou seja, 12 pares, tá ok? Então é só pegar o x no A, o y no B, ó. 1 e 4, 1 e 5, 2 e 4, 2 e 5, 3 e 4, 3 e 5. Aqui você tem o produto cartesiano. Isso é muito útil na parte de funções, tá? A gente vai voltar a estudar isso lá, tá bom, amiguinho?